Bom dia a todos, eu estou aqui novamente, sou a Leila Campos, colaboradora do projeto Gotas Fraternas, da Fraternidade Luiz Sérgio, Centro Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo chama-se Obreiros Atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago 1, 25. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende culto sincero à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Pois bem, essa lição, então, nós podemos entender que ela nos fala ao coração sobre o livre-arbítrio, sobre a necessidade de direcionar o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, de decidir o que fazer, quando fazer e como fazer, direcionar esse nosso livre-arbítrio, que é um bem precioso que Deus nos concede a todos nós nas nossas reencarnações, a direcioná-lo para atender a vontade do Pai em nossas vidas. Então, quando nós direcionamos o nosso querer para cumprir os desígnios de Deus na nossa vida, tudo se torna mais fácil e menos pesado na nossa existência. A lição nos diz sobre cumprir o nosso dever diário, de cada dia, seja como um varredor de rua, seja como um CEO, um grande diretor de uma corporação, né, num mundo corporativo, numa grande empresa, mas cumprir o nosso dever diário, seja como uma dona de casa, seja como uma engenheira, uma professora, enfim, direcionar esse dever diário, esse cumprimento da nossa obrigação, do nosso dever do dia a dia, com boa vontade. Nós temos a responsabilidade diante da vida e diante de Deus,
para com as nossas escolhas. E, de fato, o que nós achamos que é extraordinário, que Deus nos pede para fazer, na verdade não é nada de excepcional. Deus nos ensina através de Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, o farol das nossas vidas que ilumina os nossos passos. Jesus nos ensina que o extraordinário é quando fazemos o ordinário com boa vontade e com amor, com dedicação. Entendendo aqui que esse ordinário é o comum. Então, tudo que fazemos, que é simples, que é comum, que faz parte das nossas obrigações diárias, como eu falei antes, desde o acordar, arrumar a cama, arrumar a casa, preparar uma boa refeição para si mesmo e para a família. Todos esses deveres do dia a dia, por menores que nos pareçam, desde que façamos com alegria, com boa vontade, com amor, com carinho, nós estamos transformando algo que a princípio é comum, é ordinário, em uma coisa extraordinária. Essa é a grande beleza da vida, né? E nós temos em Maria, nossa mãe espiritual, a mãe de Jesus, enquanto aqui Jesus reencarnado entre nós temos esse exemplo sublime, porque Maria exerceu a missão de mãe, que a princípio nós podemos entender que é uma missão de grande relevância, né? A missão materna, mas Maria exerceu essa missão que a princípio pode parecer até uma missão comum para nosso mundo, e ela exerceu de uma forma extraordinária, trazendo beleza, responsabilidade, amor no exercício ali dessa missão sublime que fora a maternidade de Maria e que é a maternidade, né? E paternidade também, para aqueles que vêm com essa missão. Então, quando Emmanuel nos fala de nos esforçarmos para sermos obreiros atentos, obreiro é aquele que realiza, é aquele que trabalha, é aquele que é realizador de atividades. Então, produzirmos, trabalharmos na esfera do nosso trabalho espiritual, através do exercício do amor, que é a caridade direcionada ao nosso semelhante, quando nós estamos nesse exercício das boas obras, e desde que sejamos atentos, nós podemos lembrar da lição que Jesus nos deixou e que está em Lucas 12:35 também, quando Jesus nos fala do servo vigilante. Então, o obreiro atento assemelha-se ao servo vigilante. É aquele que serve, que é útil à vida, é útil ao próximo, é útil à sua família, é útil no seu trabalho, é útil na sua comunidade. Ele transforma através do seu exemplo, do seu viver em sintonia com as leis divinas, dando vida aos ensinamentos de Jesus em suas próprias vidas. O servo vigilante, ele está no movimento de edificação do reino de Deus dentro do seu coração. Porque o reino de Deus já existe em nós, em germe diminuto. E cabe a nós fazermos frutificar o reino de Deus através das nossas atitudes diárias, através do dever nosso de cada dia bem cumprido, com a boa vontade, disciplina, alegria e amor, nos transformando de fato em obreiros atentos, em servos vigilantes
do Senhor, em servos vigilantes de Deus e de Jesus. Essa passagem dos servos vigilantes nos fala que devemos estar como servos, com a túnica cingida, ou seja, amarrada com um cordão e com a lâmpada acesa, para quando o Senhor chegar, estarmos prontos para recebê-lo. Então, o que significa isso? Estarmos com a veste cingida, amarrada, significa estarmos em prontidão para o trabalho, para o servir, na edificação do reino de Deus em nós. E as lâmpadas acesas significam a aquisição das virtudes, sejam elas a compaixão, a compreensão, a tolerância, o saber perdoar. E aí assim nós vamos iluminando o nosso mundo íntimo. Que Jesus nos ajude a nos tornarmos de fato obreiros atentos, porque aí sim, como Emmanuel nos fala no último parágrafo, nós vamos passar de aprendiz do mestre para a categoria de obreiros atentos. Que Deus nos ajude nesse propósito maior. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, e que sigamos confiantes na misericórdia de Deus. Bom dia a todos.